Bom, pessoal, boa tarde. Então, me apresentar primeiramente aqui para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Bernal, sou PO aqui dos times fiscais da Alpha7. E nos últimos meses aí, né, a gente tem trabalhado bastante em alterações ali relacionadas a alterações fiscais que vão abranger o ano de 2026 ali, né? Então, acho que a maioria aqui já sabe, né, ou já deve ter escutado falar sobre a reforma tributária, né? Mas tem também algumas outras mudanças bastante importantes que vão começar, né, a ter uma aplicação ali em 2026, tá? Então, a ideia dessa nossa reunião aqui, esse nosso webinar, é demonstrar para vocês esses principais pontos de alteração, né? Vou tratar de 5 temas aqui com vocês, e são todos temas que têm algum impacto ali no ano de 2026. Dentre eles, né, vou falar rapidamente ali sobre a reforma tributária, vou falar sobre mudanças ali em produtos, na tributação de produtos para o estado de São Paulo, no fim do uso do MFE e do SAT para São Paulo e para o Ceará, além de outras 2 legislações ali que vão ser bastante importantes para a gente ali no ano de 2026, mas que foram postergadas inicialmente, né, foram adiadas, mas que a gente já vai trazer informações para vocês aí bastante importantes. Então, vou iniciar aqui a minha apresentação. Primeiro ponto, né, que eu quero trazer para vocês aí é relacionado à reforma tributária. Talvez alguns de vocês tenham participado, algumas semanas atrás, aí, alguns dias atrás, a gente fez um outro webinar, né, uma outra apresentação especificamente para a reforma tributária, falando só sobre reforma tributária. Eu não vou passar por todos aqueles pontos novamente aqui, então, se por acaso algum de vocês já assistiu essa apresentação, não se preocupem, tá? Podem continuar aqui com a gente, que eu vou só dar uma resumida realmente. E para quem não assistiu, eu vou dar só uma visão geral realmente da reforma tributária e do principal ponto que vocês vão precisar ter configurado aí no sistema de vocês para não ter problemas ali na virada do ano por conta da reforma tributária. Falando, né, iniciando aqui sobre a reforma, uma visão geral do que se trata, né, essa reforma tributária, resumindo bastante aqui, basicamente a reforma ela vai tratar da criação de 3 novos impostos, tá? Esses impostos são o IBS, o CBS e o IS, e o IBS e o CBS, são impostos que foram criados para substituir outros impostos que a gente utiliza hoje, né? Que hoje em dia a gente faz ali a apuração através deles. Então, falando rapidamente aqui sobre o IBS, ele é um imposto que vai vir para substituir os impostos municipais e estaduais, tá? Então, ele vai substituir o ICMS e o ISS. E a gente vai ter também o CBS, que é um imposto que vai começar a substituir o PIS e o COFINS, que são impostos federais. Então, a gente tem esses dois impostos aí que vão vir para substituir esses que eu comentei, e a gente vai ter também a criação do IS, tá? Que é o imposto seletivo. Talvez vocês tenham escutado, né, falar sobre o IS, alguém chamando ele de imposto do pecado, porque esse aqui é um imposto que vai ser aplicado, pelo menos inicialmente, a ideia é que seja feita a aplicação desse imposto em alguns produtos especificamente, né? Alguns produtos que o governo quer desestimular o uso deles, né? Então, por exemplo, cigarro, né, produtos, bebidas alcoólicas. Então, é um imposto que vai ser aplicado. A gente acredita que, na maioria dos casos, os produtos da farmácia não vão ter esse imposto, mas o nosso sistema já está pronto para, se necessário, se algum dos produtos tiver esse imposto aplicado, no futuro aí, a gente já consegue também fazer a inclusão dessa informação do imposto seletivo aí no nosso cadastro. Ponto importante aqui, pessoal, em 2026, a gente vai iniciar a inclusão desses novos impostos aí nos documentos que a gente emite e nos que a gente recebe também de fornecedores deve constar. Então, principalmente o IBS e o CBS, eles vão começar a ser emitidos, né? Então, numa nota que eu faço, uma nota de saída, que eu faço uma emissão, ou numa NFCE, que eu faço uma venda ali, vai passar a conter essas informações do IBS e do CBS, tá? E esse ano de 2026, ele vai funcionar como um ano teste. Então, a gente não vai ter ainda a cobrança desses impostos. Esse valor que vai ser destacado numa nota fiscal que vocês emitirem ou numa NFCE que vocês emitirem, esse valor ele vai ser um valor simbólico, né? Vai ser um valor ali que o governo vai utilizar para fazer realmente os testes nos sistemas deles e para garantir também que vocês já estejam, né, trabalhando de acordo
com essa nova tributação aí dos produtos, mas a apuração dos impostos, ela vai continuar sendo feita através do ICMS e do PIS e COFINS, ali no ano de 2026. A partir de 2027, aí sim a gente começa a ter a cobrança ali do CBS inicialmente, e depois a gente vai ter a cobrança ali do IBS pouco a pouco, né, até a gente chegar ali em 2033, que é quando o governo pretende realmente acabar, né, com o uso do ICMS e do ISS. Então, assim, se vocês quiserem saber mais sobre essas informações que eu passei aqui, como eu comentei, a gente fez um outro webinar bastante focado, né, na parte aqui da reforma tributária, onde eu mostro todas as telas do sistema que tiveram alterações e pontos bastante importantes ali. Mas, assim, o que eu quero trazer para vocês agora aqui é, primeiro, ter essa visão geral, ter essa visão de que no ano de 2026 a gente vai ter essas emissões aí já como um teste, mas que a apuração continua sendo feita através do ICMS, do PIS e do COFINS. E tem um ponto importante que saiu recentemente, uma atualização importante que saiu recentemente ali por parte do governo, e é o seguinte: as emissões a partir de 2026, tá? Então, a partir do dia 1º ali de janeiro de 2026, elas não serão rejeitadas caso eu não tenha o IBS e o CBS preenchido. Porém, pessoal, um ponto muito importante aqui é que a obrigatoriedade de inclusão desses novos impostos, ela se mantém. Então, esse é um ponto muito importante, porque vocês podem ter escutado em algum momento falar que as notas né, a partir de janeiro ali não vão ser rejeitadas, então vocês não precisam fazer a inclusão desses novos impostos na NFCE ou na NFE. Isso tá errado, tá? Isso não é uma verdade. O governo, ele fez essa alteração para evitar que alguma loja, por exemplo, que não tenha as informações, ou algum sistema que não tenha as informações ali devidamente preenchidas, não deixe de realizar vendas, né? Além de permitir também que as Cefaz dos estados, né, se adequem ali, caso tenha alguma Cefaz que por acaso não tenha feito ali todas as adequações necessárias. Então, assim, isso vai evitar, né, de ter um bloqueio ali no momento da venda, de ter um bloqueio nas emissões de documentos fiscais, porém, a obrigatoriedade, ela se mantém, tá? Então, é muito importante que vocês tenham aí o IBS e o CBS preenchido nos cadastros dos produtos, tá? Que é o que eu vou mostrar agora em seguida. A virada, para começar a obrigatoriedade ali das informações do IBS e do CBS nas notas, é no dia 1º de janeiro. Então é importante, antes disso, a gente já ter essas informações preenchidas no cadastro, ok? Principais pontos aqui, né? É muito importante que a gente tenha, então, por conta do que eu comentei agora há pouco, o CBS e o IBS preenchidos aí no cadastro dos produtos, tá? Até para evitar, pessoal, algum tipo de fiscalização, pelo fato de vocês, da loja não estar fazendo a inclusão desses novos impostos, por mais que a venda não esteja sendo rejeitada, vocês podem acabar tendo ali algum tipo de fiscalização, e o governo, inclusive, fala que nesses casos há a possibilidade de cobrança desses impostos, né? Então, para evitar isso, é muito importante aí o preenchimento dos dados, né, do CBS, do IBS, no cadastro de produtos. Ponto importantíssimo aqui, o cadastro de produtos, essas informações novas, né, esses novos impostos, vocês já vão ter a possibilidade de preencher eles manualmente, né, via cadastro ou alteração em massa, mas quem tem algum gestor tributário, então quem tem o Emendes, Avante, por exemplo, ou Consultvalid, tem a possibilidade do preenchimento automático via gestor tributário. Então, quando a gente faz a atualização do sistema aí, os gestores tributários, eles já vão começar a fazer o preenchimento tanto das informações anteriores, né, que já existiam, então ICMS, PIS, COFINS, ele vai continuar preenchendo normalmente, só que agora vai começar a preencher também o CBS, o IBS, e no futuro, né, caso exista algum produto com o IS, vai preencher também, tá, pessoal? Então, quem tem algum gestor tributário, né, qualquer um deles, já vai ter essas informações preenchidas aí de forma automática. E quem, por acaso, não tem ainda algum gestor tributário e por acaso não conheça, né, o gestor tributário é um serviço ali terceirizado, né, que a gente integra ali com uma empresa terceirizada que é especialista na análise fiscal ali dos produtos, e a gente busca essas informações desses produtos, né, as informações fiscais, e preenche automaticamente. Quem tiver interesse, né, não tem ainda esse serviço contratado e tiver interesse, pode falar com o nosso comercial, tá, pessoal? Mas se eu quiser, eu tenho a possibilidade também de fazer a alteração manual no cadastro do produto ou uma alteração em massa, né, onde eu consigo ali filtrar uma grande quantidade de produtos e fazer a alteração em vários deles simultaneamente. Após o preenchimento desses cadastros, então eu preenchi o CBS e o IBS lá no cadastro do produto, o sistema vai automaticamente começar a enviar já os novos impostos. Vai começar a enviar quando?
no dia 1º de janeiro, tá, pessoal? Então, ali no dia 1º de janeiro, o sistema vai automaticamente identificar que já precisa, né, fazer o envio dessas informações, e se tiver essas informações preenchidas lá no cadastro, ele já vai começar a mandar ali esses dados, né, os novos impostos na NFE ou NFCE que vocês emitirem. Aqui, uma exibição para vocês de como que ficou o cadastro do produto, tá? Com essa alteração que a gente fez aí. A gente basicamente fez uma separação dos impostos que existem hoje para os novos impostos, para facilitar a visualização ali, ficar mais organizado para vocês, tá? Então, a gente fez a criação de uma nova aba, tá? A aba até então, né, a gente tinha ali as informações na aba tributação, e a gente tinha as informações todas agrupadas ali do ICMS, PIS e COFINS, né? Agora a gente vai ter uma aba só para o ICMS, o PIS e o COFINS, e uma outra aba com o IBS, CBS e o IS, tá? Um ponto importante aqui a gente precisa preencher poucas informações para esses produtos, graças a uma integração que a gente tem com um serviço do governo que o próprio governo, né, chama de calculadora tributária, ou calculadora offline. Essa integração que a gente fez, eu não vou entrar em detalhes aqui, como eu comentei, no outro webinar eu falo bastante sobre ela, mas ela permite que a gente faça ali menos configurações, tá? Para que o sistema consiga já fazer a apuração correta dos produtos, né, e envie corretamente as informações ali dos impostos nas vendas, tá? Então aqui o que eu vou precisar preencher? Uma situação tributária, uma classificação tributária. A situação tributária é como se fosse a CST dos produtos que a gente tem hoje, tá? Então, é como se fosse a CST do ICMS ali que a gente tem. A classificação tributária é um código novo que surgiu ali com a implementação do IBS, CBS, tá? E uma data de início e, se houver, uma data de fim, tá? Essa data de fim não é obrigatória, mas ela pode ser configurada caso eu tenha, por exemplo, alguma configuração de IBS, CBS que vá deixar de ser válida a partir de uma data, né? Isso pensando no futuro já, digamos que em 2027 o governo vai descontinuar ali o uso de de uma determinada classificação tributária. Você tem a possibilidade de já configurar essa data de fim ali, né, de vigência, e já deixar configurada uma nova vigência de início, e aí o sistema automaticamente já faz essa troca no dia onde a data de vigência tem essa mudança, né? Então, quando tem essa mudança, eu já começo automaticamente a usar uma nova situação tributária e uma nova classificação tributária, tá, pessoal? Vocês podem ver que o cadastro, ele está bem simplificado comparado a outras informações, outros cadastros que a gente tem dos impostos atuais, né, o ICMS, o PIS e COFINS, e a ideia foi realmente fazer, né, o mais simples possível, deixar esse cadastro o mais simples possível, tá? Então, é muito importante que vocês tenham no cadastro de produtos de vocês essas informações aqui do IBS e CBS preenchidos, tá? Aqui, só uma exibição rápida de como ficou o cadastro, tá? Continua sendo lá no cadastro que vocês já conhecem, cadastro básico, produto. Lá na aba tributação, eu tenho uma nova aba, que é o IBS, CBS e IS, tá? Vou deixar passar mais uma vez para vocês acompanharem. Fora isso, pessoal, a gente fez também a criação de uma nova tela para que vocês consigam ter um acompanhamento, né, uma visualização do IBS, CBS por produto, tá? E aí você consegue fazer aqui um filtro, né, de uma grande quantidade de produtos, fazer a inclusão, a edição desses produtos, fazer uma ordenação ali dessas informações através dessa tela aqui. Então, quem não quiser, né, ficar indo lá, cadastro a cadastro, fazer ou pelo cadastro de produto, né, fazer essa inclusão, é possível também visualizar essas informações aqui através dessa tela, tá, do IBS, CBS por produto. Vou mostrar um GIF aqui rapidinho com a inclusão de uma informação, tá? Essa tela fica no menu fiscal, tributação, IBS, CBS por produto, e aí eu tenho a possibilidade ali de fazer a inclusão. Ele vai me pedir aqueles mesmos campos que vocês viram lá no cadastro, tá? Então ele pede basicamente uma CST, né, a situação tributária, uma classificação tributária e uma data de vigência. Aí tem a vigência de início e de fim. A de início é obrigatória, tá? Vocês podem colocar, por exemplo, no dia 1º de janeiro, e a de fim, só se realmente tiver ali alguma determinação do governo, vocês podem já fazer o preenchimento, tá? Então, nessa tela de IBS, CBS por produto, vocês conseguem fazer essas manipulações, e a gente tem também a alteração
em massa, né, dessa tela do cadastro, né? Confirma para mim, Thiago, vocês estão vendo aí o... Sim, estou sim. Mas vocês estão vendo o vídeo? Que para mim aqui não está aparecendo. Não, vídeo não. É que aqui eu coloquei um vídeo. Acho que agora... ele deu um erro aqui na hora de carregar. Deixa eu tentar de novo aqui. Acho que agora vai. Beleza, ó. Então, aqui eu coloquei um vídeo porque é um vídeo um pouquinho maior, tá? Mas basicamente aqui a gente tem também a possibilidade de fazer alteração em massa, né, dos produtos. Então, quem não tem algum gestor tributário e quer fazer essa alteração manualmente, essa ferramenta certamente vai ajudar bastante, tá? Ela fica ali no menu ferramentas, né, alteração em massa, produto, né, que é basicamente a tela que vocês talvez já até conheçam, né, de outras alterações em massa que vocês possam ter feito aí anteriormente, e aí é muito simples a utilização, basicamente é só filtrar, né, os produtos que vocês querem fazer alteração, pode filtrar por NCM, por embalagem, enfim, como vocês acharem melhor, seleciona os produtos, né, que vocês querem fazer alteração, e aí seleciona ali a opção de editar selecionados, tá? Com isso, vocês vão ver que tem duas abas novas agora na edição em massa, que é a aba de IS e a aba de CBS e IBS, tá? Seleciono ali a aba de CBS e IBS, tá? E eu faço a operação de inclusão, por exemplo, dessa nova situação aí, desses novos impostos nos cadastros, tá? Então, eu posso selecionar aqui uma situação tributária, vou colocar aqui no meu exemplo a mais básica, que é 000, que é tributado, seleciono uma classificação tributária, que também é a mais simples, aí, mais comum de ser utilizada, 001, coloco uma data de vigência de início. Feito isso, eu já consigo dar um OK e o sistema vai aplicar essa configuração, né, dos novos impostos aí, do IBS e CBS, para todos aqueles produtos que estão selecionados ali, tá? Eu até abri um cadastro aqui, se a gente for lá na aba tributação, CBS e IBS, as informações ali da CST, né, da situação tributária, da classificação e da vigência já estão preenchidos de acordo com aquilo que eu coloquei ali na alteração em massa. Certo, pessoal? Então, quem preferir, né, utilizar a alteração manualmente, né, fazer o preenchimento desses dados aqui manualmente, pode utilizar essa alteração em massa. Ponto importante, quem for fazer essa alteração manual, é interessante falar com a contabilidade, né, para ter certeza ali de quais são os códigos utilizados ali em cada um dos produtos, tá? Acredito que a contabilidade vai poder ajudar vocês aí com essas informações para essa situação do preenchimento manual, tá, gente? Deixa eu só abrir a apresentação novamente aqui. E a gente já continua. Bom, basicamente, relacionado aí à reforma tributária, né, o que eu gostaria de trazer para vocês aí, que isso aqui, gente, é o resumo do resumo, tá? Mas, assim, se vocês tiverem uma informação que vocês precisam saber, é isso que eu demonstrei aqui. Tenham um cadastro do CBS e do IBS preenchido ali no cadastro de produtos de vocês, tá? Feito isso, tendo esse cadastro preenchido, o sistema já vai começar a fazer o preenchimento ali dessas informações nas notas automaticamente. Vocês não precisam se preocupar, por exemplo, em alterações na venda, alterações nas entradas. As operações de venda, de entrada, continuarão, né, exatamente como elas são hoje, tá? Então, assim, se vocês quiserem saber mais informações, ver as alterações, por exemplo, de telas, né, que a gente teve ali, a exibição dos novos impostos nas telas ali de emissão de notas fiscais, de entrada de notas fiscais, além de várias outras telas que foram criadas ali para a reforma tributária, eu aconselho vocês a visualizarem depois esse webinar que a gente fez específico para a reforma tributária. Lá eu entro em mais detalhes ali sobre essas alterações,
e como utilizá-las ali no sistema, tá? Mas o principal ponto aí que vocês precisam saber é que o cadastro tem que estar preenchido, tá? Acredito que depois o pessoal aqui da Alfa consegue colocar no chat aí o link desse webinar que a gente fez específico da reforma tributária, mas também está disponível lá nas nossas redes sociais, no YouTube da Alfa 7, no Instagram, tem o link lá para vocês assistirem depois, tá? Falando então sobre o nosso próximo ponto aqui, próximo assunto bastante importante aqui, é o fim do ICMS-ST em São Paulo, tá, pessoal? Em São Paulo, a gente teve uma legislação recente informando, né, sobre a alteração do perfil tributário ali de alguns produtos para o estado de São Paulo. E nesse caso, especificamente, né, uma grande parte dos produtos ali são medicamentos, tá? Então, medicamentos, e tiveram alguns outros produtos ali que foram alterados também, mas, no geral, medicamentos vão deixar de ter essa cobrança por ICMS-ST, né? Ter essa cobrança do imposto através do ICMS-ST. E aí essa cobrança vai passar a ser utilizado o ICMS normal, né? Que tem o ICMS com débito e crédito, né? E o que isso implica para a gente? Por que isso é importante para a gente, tá? Então, para as lojas de São Paulo agora, tem um ponto muito importante aqui, que é o seguinte: essa mercadoria, né, que foi comprada já utilizando o ICMS-ST, ela, na cobrança do ICMS-ST, no próprio custo da mercadoria, você já tem ali o valor do imposto embutido, tá? E por conta disso, você não tem a necessidade de fazer o pagamento do imposto na saída do produto. Então, quando eu faço a venda do produto, eu não preciso pagar por ele, tá? Porém, com essa mudança, né, com essa volta dos produtos aí, utilizando o ICMS normal, a partir do dia 1º de janeiro, pessoal, os produtos, eles vão passar, né, a ter essa cobrança como se fosse um produto com ICMS normal mesmo. Então, quando eu recebo a mercadoria na entrada, eu tenho um crédito, só que quando eu vendo a mercadoria, eu tenho um débito. Então, eu vou ter a cobrança do imposto ali no momento, né, essa cobrança do valor, né, que vai ser pago do imposto, vai ser definido ali no momento da venda do produto, tá? Isso, obviamente, gera uma situação onde eu tenha, por exemplo, alguns produtos que foram comprados com ICMS-ST, eles estão no meu estoque, e quando eu comprei eles eu comprei como ICMS-ST, então eu não teria que pagar o imposto por eles, porém, no momento da venda, se eu vender esses produtos após o dia 1º de janeiro, eu vou ter essa cobrança do ICMS. Então, eu teria ali, de certa forma, uma cobrança duplicada do imposto, né? O Estado de São Paulo sabe disso, né? Sabe dessa informação, e por isso, eles disponibilizaram uma possibilidade de vocês se apropriarem dos créditos desses produtos que foram alterados, tá? Então, no dia 31/12, né, os produtos que tinham um estoque ali no dia 31/12, o governo vai dar essa possibilidade ali das lojas se apropriarem dos créditos desses produtos que, digamos assim, seriam os créditos que eles teriam, que a loja teria recebido no momento da entrada desses produtos. Mas como na entrada eles eram ICMS-ST, não tinha esse crédito, tá? Então é um ponto bastante importante aí para que as lojas recebam esse valor de crédito desses produtos que já estavam em estoque, que já está em estoque ali no dia 31/12, e o governo ele vai fazer ali o pagamento desse valor dos créditos para as lojas lucro real e presumido em 24 vezes iguais, tá? E isso gera mais um ponto de atenção. Qual que é o ponto de atenção aí? Normalmente, né, esses produtos, eles vão ser vendidos, né, digamos assim, uma farmácia média, né, normalmente tem um estoque ali que dura em torno ali de 2 meses, 3 meses, né, então, numa situação como essa, os produtos que vocês têm em estoque no dia 31/12, eles já vão ter sido vendidos ali nos próximos 2, 3 meses, né? Porém, o governo vai fazer o pagamento desses créditos, né, em 24 vezes, pelo menos até o momento, né, as informações que nós temos é que o governo vai realizar esse pagamento em 24 vezes iguais. Então, é possível, né, que nesses 2, 3 meses vocês
já tenham, né, a necessidade de fazer o pagamento desses impostos aí dos produtos, né, das vendas, porém, vocês não vão ter recebido ainda todo o valor de crédito que a loja tem direito, né, que a loja tem direito a se apropriar por conta dessa mudança, tá? Então, é um ponto bastante importante para as lojas de São Paulo aí, e sabendo disso, né, o Asset Farm aqui, a gente fez algumas alterações para viabilizar uma previsibilidade mesmo, vocês terem ali uma previsibilidade desse valor que vocês têm a se apropriar, né, que a loja vai ter direito a fazer a apropriação dos créditos, através de um relatório que eu vou demonstrar para vocês aqui, além de outras alterações, tá? Um ponto importante, quem tem gestor tributário, né, então, quem tem ali o Emendes, Avante ou Consult Valid, esses produtos, né, a partir do dia 1º de janeiro, eles vão deixar de ser ICMS-ST e vão ter ali a sua alíquota de ICMS normal aplicada, tá? Então, para quem tem gestor tributário, essa alteração também é feita automaticamente, tá? Chegou no dia 1º ali, a gente já conversou com o pessoal ali dos gestores tributários, eles vão disponibilizar essa atualização dos produtos aí no dia 1º, o sistema roda ali a tarefa agendada e faz o preenchimento, né, faz essa alteração automaticamente ali do cadastro. Para quem não tem o gestor tributário, aí, pessoal, importante, né, no dia 1º ali, tomar um cuidado, né, de fazer essa troca ali das alíquotas dos produtos, né, do perfil de CMS ali dos produtos, tá? Novamente, quem quiser fazer o preenchimento manual, é importante entrar em contato com a contabilidade para falar sobre isso, né, levantar quais são os produtos. A gente tem uma lista ali na legislação do Estado de São Paulo, descrevendo por NCM, por SEST, quais são os produtos que vão ser alterados, e aí com o apoio da contabilidade, vocês têm ali condições de fazer as alterações no perfil ali de ICMS desses produtos, tá? Então, além da reforma tributária, no dia 1º de janeiro, em São Paulo, vai ter a necessidade dessa alteração aí do perfil tributário, tá, pessoal? Um ponto importante também para a gente falar aqui é que essa alteração, né, no modelo de tributação aí do produto pode acabar tendo ali alguma diferença, né, gerando alguma diferença ali na lucratividade do produto, porque agora, no momento da entrada do produto, ele possivelmente vai vir um pouquinho mais barato e vai ter um crédito ali do imposto, só que no momento da venda desse produto, eu vou ter a aplicação de um imposto que eu vou pagar nessa venda. Então, é importante ali já, né, se planejar com relação à precificação desses produtos, né, para quem usa ali, por exemplo, o caderno de ofertas, já fazer ali uma definição de um caderno de ofertas com uma data, né, para o dia 1º de janeiro ali, ou então, se for realmente fazer a alteração através dos cadastros do produto, já preparar ali uma alteração para os produtos nesse dia aí, para evitar problemas com o markup ou markdown dos produtos, tá? Quem faz parte, né, de alguma rede associativa ou federações, vocês podem também entrar em contato com o responsável da rede, que ele pode apoiar ali com essa questão do markup, tá? Ou se não for associado, novamente a contabilidade consegue dar um apoio para vocês aí com relação a essa questão da precificação, considerando o crédito e débito dos produtos, tá? Agora, falando especificamente sobre as alterações que a gente fez no sistema para atender esse cenário, tá? Como é que ficou essa questão da apropriação dos créditos, tá? A gente fez a criação de um relatório, que é o relatório de saída de mercadorias do regime ICMS-ST, tá? Esse relatório, ele vai permitir que a gente tenha uma previsibilidade ali dos créditos que vão poder ser apropriados por cada loja, tá, pessoal? Essa apropriação é feita por loja, tá? Por CNPJ. Então, não vai ter ali uma apropriação que vocês vão fazer de todas as lojas. Então, cada loja tem que fazer a sua apropriação individualmente, a contabilidade, com apoio ali desse relatório e da contabilidade, tá? Esse relatório, como eu comentei, ele vai permitir
que vocês tenham uma visão desses créditos, eu vou mostrar ele em seguida aqui para vocês, e a gente tem também a possibilidade de exportar esses dados, tá? Vocês vão ver que é um relatório muito grande, porque o cálculo, né, o levantamento de dados necessários ali para gerar esses créditos é muito grande, a legislação ela é bem complexa ali sobre como fazer a geração desses créditos, então ele é um relatório bem grande, bem complexo, mas ele está bem completo com todas as informações ali dos produtos que foram alterados, as entradas que deram origem ao estoque desse produto, né? Então, é um relatório que a gente se dedicou bastante aqui à geração dele para fazer a criação desses valores, né? Para fazer essa previsibilidade dos valores e a partir do dia 31/12, vocês conseguem, ou melhor, né, a partir do dia 1º de janeiro, ele já consegue, né, a gente já consegue obter as informações do dia 31/12, e aí sim vocês têm as informações reais ali dos créditos que podem ser apropriados, tá? Além disso, a gente fez também a alteração no SPED fiscal. A gente fez uma mudança no SPED, por quê? Tudo bem, a gente vai fazer um relatório, né? A gente tem um relatório com as informações de créditos, mas esse crédito, para a loja ter efetivamente, né, a apropriação deles, é necessário que seja gerado essas informações no arquivo SPED, tá? Então, a gente fez ali uma mudança no arquivo SPED para já permitir também a inclusão dessas informações dos créditos disponíveis ali, para que quem usa, né, a geração do arquivo SPED ali pelo Asset Pharma consiga encaminhar essas informações ali para a contabilidade, ok? Vou demonstrar para vocês aqui esses relatórios, tá? Toda essa parte do fim do ICMS-ST que eu vou demonstrar aqui já está disponível em versão, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem, ela está disponível a partir da versão 3.95.6 ou da versão 3.96.2 ou acima, né? Então, vocês já têm essa possibilidade de trabalhar com esses relatórios, tá? Mas, de qualquer forma, por conta da reforma tributária, a gente vai estar também fazendo uma atualização em massa de todos os clientes muito em breve, tá? Então, a gente deve começar as atualizações aí nos próximos dias, e aí, nessa versão ali, com as alterações da reforma tributária, vocês já vão ter também esses relatórios aí, esse relatório, né, da saída de mercadorias do regime do ICMS-ST disponível, tá? Então, aqui é o relatório, que eu coloquei só um print do relatório para vocês terem uma visão de como ele ficou estruturado, tá? Esse relatório, ele fica lá no menu relatório fiscal, e aí você vai ter lá a opçãozinha saída de mercadoria do regime ICMS-ST, tá? Esse relatório, como vocês podem ver, ele é um relatório que vai conter as informações por produto, e ele vai conter o estoque do produto no dia 31/12, né? Se a gente fizer a geração do relatório após o dia 31/12, ele já vai pegar o estoque do dia 31/12. E se for antes disso, a gente tem uma opçãozinha aqui em cima de simular alíquotas, que ele vai basicamente pegar o estoque que você tem agora, né, do produto, e tentar fazer já uma simulação para ter uma previsibilidade do valor de crédito que vocês vão ter ali com essa mudança, tá? Lembrando, pessoal, que é importante que o relatório com os créditos mesmo seja gerado após ali o dia 31/12, que aí sim você vai ter o estoque real dos produtos, né, e as alíquotas já alteradas, né, o ideal é que as alíquotas já estejam ali corrigidas, considerando o ICMS normal, tá? Mas, com esse relatório, vocês conseguem ter algumas informações muito relevantes aqui. Nesse exemplo que eu peguei aqui para mostrar para vocês, vocês podem ver que um total geral ali das mercadorias, não é uma loja muito grande, mas vocês podem ver que o total geral da mercadoria ali, das mercadorias alteradas, deu um valor ali de 380 mil, ele gera uma base de cálculo aqui para a gente, e o valor do crédito calculado com base nessas informações de cada produto, tá? Então, vocês podem ver que é um valor expressivo, né, considerando que não é uma loja muito grande, e também, né, você vai ter essa apuração por loja. Então, se eu tenho ali 10 lojas mais ou menos desse mesmo tamanho aqui, eu vou ter ali cerca de 600 mil em crédito para ser apropriado, né? Então, realmente é bastante importante, né, a visualização dessas informações, o levantamento dessas informações, e sem a geração desse relatório aqui,
eu garanto para vocês que a contabilidade ia ter uma dificuldade enorme para fazer esse levantamento, tá? Fazer a confirmação desses valores de créditos aqui. Por quê? Como eu comentei, é um processo muito completo, né, muito complexo, considera várias variáveis ali para fazer a geração do crédito, mas a gente, sabendo dessa importância, né, e dos valores que poderiam ser apropriados aí pelas lojas, a gente fez aí esse levantamento dos produtos, das notas envolvidas aí nesse estoque dos produtos, e já fez o levantamento também dos créditos, considerando a legislação vigente, tá? Então, esse relatório, vocês podem visualizar, fazer a exportação, encaminhar para a contabilidade, para que eles verifiquem lá os valores, né, confirmem que está tudo ok. Aqui é a tela de exportação do relatório, tá, pessoal? A gente, se a contabilidade entende, né, que seria melhor, que seja necessário, é possível fazer a exportação desse relatório no formato CSV, tá? Essa tela fica no menu fiscal, exportação de arquivo, arquivo de saída de mercadoria do regime ICMS-ST, tá? Então, também fica lá no menu fiscal, exportação de arquivo, você tem acesso a essa opção para gerar esse arquivo CSV, e nele vai ter todas as informações ali das notas, dos produtos e dos créditos gerados, tá? A alteração no arquivo SPED que eu comentei para vocês, fica lá na tela de geração mesmo do arquivo SPED, tá? Então fica lá em fiscal, exportação do arquivo SPED, SPED fiscal, ou melhor, exportação de arquivo, né? SPED fiscal. E aí vocês vão ali, provavelmente, no período de apuração do mês de janeiro de 2026, vocês vão fazer ali a geração do bloco H, contendo essas informações do crédito aí. Então, lá embaixo, tá? Vocês vão ver que tem a opçãozinha ali, gerar bloco H inventário. Então, quem quiser, né, gerar o arquivo SPED com essas informações dos créditos, falou com a contabilidade pediu para gerar o arquivo desse jeito, então eu marco essa opção aqui, gerar bloco H inventário, e aí eu marco essa opção, gerar bloco H para saída de regime do ICMS-ST, tá? E aí a data do inventário. Como eu comentei, a legislação, ela cita a data do dia 31/12, tá? Então, imagino que a contabilidade vai pedir para vocês fazer a geração aí com essa data de 31/12 aí no inventário, tá? Feito isso, vocês têm tudo que é necessário para encaminhar ali para a contabilidade, que a contabilidade faça efetivamente a apropriação desses créditos aí para as lojas de vocês, tá? Bom, sobre esse assunto aqui do fim do ICMS-ST no estado de São Paulo, era isso que eu tinha para trazer, tá? Só para finalizar, pode ser que tenha outros estados, né? O pessoal de outros estados que está acompanhando aqui a gente tenha, né, uma mudança similar, né, desses produtos aí que vão sair do ICMS-ST e vão passar para o ICMS normal para outros estados. Por enquanto não tem nada confirmado, tá? Mas a gente já desenvolveu esse relatório pensando que se futuramente algum outro estado precise, né, de alguma informação similar a essa que o estado de São Paulo solicitou, a gente consiga adaptar, né, esse relatório. Então, fiquem atentos, né, para situações como essa, mas se eventualmente surgir, a gente não tem nada confirmado no momento, mas se para outros estados eventualmente surgir algo nesse mesmo sentido, né, de tirar produtos do ICMS-ST, a gente provavelmente vai utilizar essas mesmas rotinas que vocês viram aqui, tá? Sobre agora, pessoal, queria falar com vocês sobre o fim do SAT. Oi. Só um minutinho. Tá. Pessoal, só lembrando que já temos aqui 14 perguntas, tá? Eu estou aprovando as perguntas. Para quem quiser fazer pergunta, clica ali do lado do chat, tá? Tem o ferramentas da reunião. Clicou ali, vai habilitar, tem um campinho chamado perguntas e respostas. Clica lá e faz a sua pergunta, tá bom? Eu estou lendo todos, tem perguntas repetitivas que eu estou excluindo, tá bom? Aquelas que a gente está aprovando já está ficando ali, e no final a gente vai responder todas as perguntas, tá bom? Obrigado, Kaique. Imagina, eu que agradeço, Thiago. Bom, continuando aqui então, pessoal, passando para o nosso próximo assunto aqui, a gente vai falar sobre o fim do SAT em São Paulo e do MFE
no Ceará. E aqui, pessoal, eu preciso ser bastante direto com vocês aqui e bem sério nas palavras, tá? Pessoal que usa SAT em São Paulo, né, o equipamento SAT, pessoal que usa o MFE, que também é um equipamento muito parecido ali no Ceará, vocês precisam deixar de utilizar esses equipamentos até dia 1º de janeiro também, tá? É mais uma alteração que vai passar a valer ali a partir do dia 1º. Esses 2 equipamentos, eles vão ser descontinuados, tá, pessoal? No dia 1º de janeiro de 2026. E aqui, internamente, tá? A gente fez um levantamento e nós vimos alguns números bastante preocupantes, assim, de lojas que utilizam ainda SAT e MFE, tá? Então, se você tem algum caixa aí na loja que utiliza um desses equipamentos para fazer as vendas, eu, assim, sugiro que imediatamente vocês entrem em contato primeiro com a contabilidade para solicitar para eles o código CSC, tá? Que é um código necessário para fazer vendas ali com o NFCE. Então, entre em contato agora com a contabilidade para falar sobre isso, falar que vocês vão descontinuar ali, que vai deixar de utilizar os equipamentos, e já solicita para a contabilidade a geração desse código CSC. A gente está no dia 17, ali semana que vem, provavelmente já começa a ter ali algumas contabilidades que vão entrar em período de férias coletivas ali, o pessoal sai tira folga ali nas datas comemorativas. Então, assim, não deixem para a última hora esse ponto aqui, porque a partir do dia 1º é muito possível que vocês não vão conseguir emitir as vendas, e se por acaso alguma venda passar, essa venda ela não vai estar autorizada, efetivamente, tá? Então, assim, não contem com isso, façam essa alteração o quanto antes. Se vocês deixarem, né, esses caixas fazendo venda, utilizando esses equipamentos, chegar lá no dia 1º, o equipamento não travar a venda, não bloquear a venda efetivamente, vocês vão, pode ser, né, que tenha um cenário pior ainda, porque você acha que vai estar fazendo a venda, acha que o equipamento está autorizando, mas não está. Tá? Então, corram atrás disso, falem já com a contabilidade de vocês, tá? Solicitem esse código CSC, e com esse código em mãos, vocês podem entrar em contato com o nosso suporte ali, para que a gente faça a alteração dos caixas, né, que vocês têm hoje, para passar a utilizar a NFCE. Um ponto importante aqui, gente, não muda nada na operação, tá? Então, vocês estão acostumados a utilizar o SAT ali, na tela de vendas, vai continuar exatamente igual quando vocês começarem a utilizar a NFCE. Mesma coisa para o MFE lá no Ceará, tá bom? Então, a operação de venda, os botões que vocês usam ali, né, para fazer as vendas, as opções que vocês usam para fazer as vendas, tudo continua exatamente igual. Então, é só realmente muito importante que vocês façam essa mudança, tá? Para evitar problemas ali no dia 1º de janeiro, tá? Aqui a gente está falando de um ponto importantíssimo e tem uma quantidade de lojas grande que ainda usa NFC, que usa MFE ou SAT nos seus caixas, tá? Então, verifiquem isso, deem uma olhada aí na loja de vocês, deem uma olhada se tem algum caixa que utiliza esses equipamentos e solicitem, né, essas alterações o quanto antes, tá? Sobre esse ponto, acho que era esse a principal questão que eu tinha para trazer aqui para vocês, tá? Mas alertar realmente aí sobre essa alteração. A gente pode passar para o próximo assunto, que é o bloqueio da NFCE para PJ, né, para pessoa jurídica. Para as lojas que já utilizam a NFCE, tinha bastante gente preocupada, né, e com razão, sobre uma legislação, que é essa CNF 11, número 11 de 2025, que foi liberada, né, contendo informações onde, basicamente, né, o governo ia começar a bloquear o uso de vendas, né, a realização de vendas com NFCE para pessoa jurídica, tá? E o pessoal que utiliza a NFCE ficou bastante preocupado por conta disso, né? E para ajudar, né, essas alterações iam também cair ali no mês de janeiro, né? Então, junto de todas essas alterações que eu já falei aqui, da reforma tributária e das outras alterações aqui, ainda teria essa questão do bloqueio da NFCE. E aí, para situações de venda para pessoa jurídica, haveria
portanto, a necessidade de uma emissão de nota NFE, né, modelo 55. Só que isso aqui, pessoal, essa exigência, ela foi postergada, tá? Ela foi adiada por enquanto, tá? Ela estava prevista ali para janeiro de 2026, mas foi prorrogado ali para 4 de maio de 2026. Ainda assim, 4 de maio está chegando já está muito próximo aqui, né? Então, é um ponto importante que vocês precisam saber, que se não houver, né, mais nenhum tipo de adiação ou de alteração nessa legislação aqui, a partir dessa data de 4 de maio de 2026, as vendas para a NFCE, elas ficam restritas à pessoa física, tá? A pessoa física. Então, no caso da NFCE, se eu for fazer uma venda, ela precisa ser para uma pessoa física ou, né, obviamente, não, se a pessoa não se identificar também, não tem problema. Porém, a venda para um CNPJ, ela fica bloqueada, tá? Ela não vai mais poder ser feita, e aí nos casos, né, onde eu tenho uma venda com CNPJ, vai ser necessário uma alteração, né, para que seja feita uma emissão de NFE, tá? Aí, pessoal, aqui eu tenho uma ótima notícia para vocês também, que, como eu comentei, né, a gente estava com uma previsão ali de inclusão dessa legislação, né, de ativação dessa legislação em janeiro de 2026. Então, portanto, né, a gente aqui já estava fazendo alterações na Sete Pharma para atender esse cenário. Então, a gente já estava preparando o sistema para quando eu tenho uma venda, né, NFCE, estou fazendo uma venda ali de NFCE, e eu identifico que o destinatário é uma pessoa jurídica, a gente já ia impedir que essa venda fosse realizada ali utilizando a NFCE, né, e agora, até essa data, né, de 4 de maio, a gente vai conseguir fazer uma entrega melhor ainda, que a gente vai automaticamente fazer uma troca do modelo de emissão ali sendo utilizado, né, do tipo de PDV que está sendo utilizado. Então, ao invés de fazer uma emissão de uma NFCE, se o sistema identificar que você está tentando fazer uma venda para pessoa jurídica, ele já vai tentar abrir ali o caixa NFE e você faz uma venda NFE para essa empresa, tá? Então, a gente vai automatizar esse processo para que ali no caixa fique mais rápido ali, não tenha necessidade, por exemplo, de ficar acessando retaguarda, né? A gente sabe que tem algumas lojas que o pessoal do caixa não tem acesso ao retaguarda, então a gente já está tratando isso para que até o mês até a data, né, de 4 de maio ali de 2026, isso já esteja completamente disponível ali no sistema para vocês. E aí um ponto importante, a gente não vai ativar, né, obviamente a gente não vai ativar esse bloqueio e essa mudança de comportamento antes disso, né, para que vocês continuem aí fazendo a utilização do sistema que vocês já estão acostumados, mas aí a partir dessa data, se for mantido realmente essa data de 4 de maio, a gente faz essa troca automaticamente, aí o sistema já começa a se comportar com esse novo modelo de processamento ali na venda que eu comentei com vocês, tá? Então, sobre o bloqueio da NFCE para a pessoa jurídica, era esse também os pontos que eu queria trazer para vocês aí. E aí a gente pode falar também sobre a nota de débito, que é outro desenvolvimento que a gente estava fazendo aqui, a gente já desenvolveu, na verdade, pensando em alterações que iam ser iniciadas ali em janeiro de 2026, mas nesse caso também foi postergado ali, teve um adiamento para 4 de maio de 2026, que é o seguinte, em 4 de maio de 2026, o governo ele vai implementar, né, regras de validação ali para impedir o uso da CFOP 5929. O que é isso? É aquela nota, aquela nota de fatura de crédito, né, ou de convênio que a gente utiliza. Essa nota, ela vai, basicamente, né, ser bloqueada, né, não vai ser possível mais fazer a utilização desse CFOP e desse tipo de nota fiscal pelo governo, tá? A Cefaz, né, vai acabar bloqueando esse tipo de emissão. E tem alguns estados, né, ou também pode ser que alguns de vocês pensem, por exemplo, na utilização do CFOP 5949 para fazer a emissão dessas notas aí, mas também vai ter uma validação para essa CFOP 5949 para não ser mais possível referenciar
NFCEs nessa nota, tá? Ou seja, né, a Cefaz ela não vai aceitar mais essas notas de fatura, de crediário e de convênio, tá? E a gente sabe que muitas farmácias aí utilizam muito essas notas fiscais, tá? Mas isso não é um impedimento, não é algo que a gente aqui, né, do Asset Pharma, que nós da Alpha7 queremos fazer. Isso é uma determinação do governo mesmo, que eles pretendiam, né, fazer o bloqueio disso ali em janeiro e mudou ali para maio. Então, ponto importante aí para vocês é já ficarem cientes, né, dessa alteração que está prevista ali para maio. Se for mantida essa data, já entrar em contato ali com as empresas que vocês atendem e que hoje exigem a emissão dessas notas, né, para avisar eles que não vai ser possível mais a emissão dessa nota, né, essa nota com essas CFLPs e referenciando ali as notas, as NFCEs, tá? Para a empresa já estar ciente disso, para eles, enfim, se prepararem lá internamente, tá? Essas empresas, elas vão deixar de receber esse tipo de nota, não só das farmácias, mas de outros fornecedores no geral também vai ser bloqueado. Então, assim, importante eles estarem cientes sobre isso, tá? E pode ser que o impedimento aí do uso dessas emissões comece antes em alguns estados, tá? Então, fiquem atentos, pode ser que no estado de algum de vocês aí, o bloqueio relacionado a essa nota, ele comece antes do período de maio ali, porque pode ser que seja, algum estado faça ali a ativação dessa regra de validação antes da data ali de 4 de maio, e aí uma sugestão, né, que a gente dá para evitar ou para substituir o uso dessa nota fiscal é a utilização da nota de débito, tá? O que é essa nota de débito? A nota de débito, ela é um relatório que o sistema gera, é um relatório que não tem valor fiscal, só que ele vai registrar ali o valor da transação e vai servir como se fosse ali uma comprovação das faturas de convênio, tá? Então, é basicamente ali um relatório que a gente criou, que como a gente não consegue mais fazer a emissão da nota fiscal, a gente gera esse relatório com as informações ali das faturas ali de uma determinada empresa, por exemplo, um determinado período, né? Você consegue fazer a seleção ali, gerar essa nota de débito e, se necessário, encaminhar para as empresas ali que solicitam essas informações. Isso já está disponível hoje na versão 3.95 do sistema ou superiores, tá? Então, novamente, vocês todos devem receber muito em breve aí as alterações da reforma tributária e já vai ter também essa nota de débito inclusa, tá? E um ponto importante aqui é evitar a emissão de notas fiscais ali com CFOP 5949 sem orientação contábil, tá? A gente sabe que as empresas aí podem, né, ficar bastante insatisfeitas com essa situação de não poder mais utilizar a CFOP 5929, e talvez, né, tenha ali alguma sugestão, surja para vocês alguma sugestão do uso aí dessa CFOP 5949 para meio que substituir essa nota, mas assim, a sugestão nossa é ter muito cuidado com esse tipo de emissão, falar antes com a contabilidade, para ter uma orientação deles ali sobre como fazer essa emissão, porque é um ponto que aparentemente o governo quer limitar realmente as emissões, tá certo, pessoal? Aqui só um exemplo da nota de débito gerada pelo sistema, tá? Então, só um exemplo rápido aqui para vocês terem uma visualização de mais ou menos como fica, né? Então, tem os dados ali do emitente, do destinatário, tem os valores ali relacionados ao período selecionado e as faturas, né, que foram geradas nesse período, e aí você tem ali a data e a possibilidade de realizar uma assinatura dessa nota aí, tá certo? Então, esses são os principais pontos aqui que eu queria trazer para vocês, tá? Relacionado aos todos esses assuntos aí, né, de mudanças fiscais que a gente vai ter em 2026, alguns já para início de janeiro, outros pro período ali de maio, né? Então, basicamente é isso. Acho que a gente pode passar agora, Thiago, para parte de perguntas aí. Certo. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Olha, temos um total de 28 perguntas, tá? Então eu vou lendo, Kaique, você, a Cris, tá? Aí vocês vão respondendo, tá bom? Pode ser?
Eu deixei aqui só as que são perguntas únicas, certo? Certo? Tá chegando mais. Vamos responder aqui a primeira, então. A primeira pergunta foi da Camax, né? Como saberemos se o cadastro já foi atualizado? Terá um relatório para saber quais itens estão com erros por falta de algum código? Provavelmente do IBS-CBS. Como é o nome dela, Thiago? É Camax Pharma. Da Camax, tá. Bom, a atualização, né, novamente, se vocês já têm os gestores tributários, a gente já realizou ali um tratamento no sistema para que, assim que for feita a atualização de versão ali, contendo os campos do IBS-CBS, a gente já faça, né, assim que possível, né, uma atualização geral desses produtos utilizando o seu gestor tributário. Então, se você tem, por exemplo, né, a Avante ali, ou o Imendes, ou o Consultivalid, já vai ser feita uma atualização de todos os produtos automaticamente assim que você receber ali a versão. Em, no máximo, alguns dias ali, o sistema vai identificar um horário e vai fazer essa atualização de forma automática, tá? Agora, se você for fazer quiser, né, ter uma visualização dos produtos que não contêm essas informações, lá no próprio cadastro do produto, você consegue fazer um filtro dos produtos que não contêm ali o IBS, CBS, e a gente tem também aquela tela que eu mostrei, que é a tela de IBS, CBS por produto, tá? Lá você consegue visualizar tudo que tem e não tem esses campos preenchidos. Só um detalhe, tá, pessoal? No cadastro de produto aí vai ter também a questão das colunas, informando que o pessoal está pensando tudo nisso, tá? Você consegue olhar pelas colunas o que está preenchido, igual no cadastro de produto tem hoje, tá bom? A Bárbara perguntou: gostaria que fosse confirmado o nome dos gestores tributários parceiros da Alpha 7. Havendo interesse na contratação, o contrato é por intermédio de vocês ou precisa fazer contato diretamente com os gestores? Eu não sei se todos os gestores, tá? Mas eu imagino que todos vocês possam entrar em contato aqui com o time do nosso time comercial, que o pessoal faz ali o contato com os gestores e dá andamento na contratação, tá? Os 3 gestores que a gente tem disponíveis são Imendes, o Avante, né? Ou figura fiscal, vocês podem escutar esse nome também, e o Consultivalid. Qualquer um dos 3 vai atender as farmácias no preenchimento desses novos campos. Certo, vamos para a próxima. Multidrogas financeiro. No meu sistema ainda não aparecem as novas abas de impostos. Devo fazer alguma atualização? Vai atualizar automaticamente, tá? Provavelmente você não recebeu ainda a versão com essas novas abas, tá? Mas a gente essa versão já está gerada e a gente já está fazendo, já fez, né, atualização em algumas lojas piloto aqui, e como eu comentei, muito em breve a gente vai começar a realmente fazer uma atualização em massa dos clientes, então provavelmente nos próximos dias já deve atualizar a versão do sistema aí, e já vai conter essas novas informações. Fernando Alexandre, a respeito dos itens inativos da loja, esse preenchimento dos novos campos dos impostos, qual orientação vocês dão para esses itens inativos? Se o item está inativo, você não utiliza ele, né, para fazer operações de venda, por exemplo, ou entradas ali, não tem a necessidade de preenchimento, tá? Se eventualmente esse item voltar a ser um item ativo, aí sim você tem a necessidade de preenchimento. Lembrando que os gestores tributários, eles não fazem atualização de itens inativos, tá, pessoal? Qualquer coisa, vocês ativam os itens lá em massa e deixa que ele faça essa tratativa. André Vani. Senhores, boa tarde. Sou responsável por vários clientes com o sistema Alpha 7. Temos a informação da possibilidade de prorrogação da mudança do crédito e débito para março de 26 e com parcelamento do estoque residual para 12 vezes. Vocês têm alguma informação sobre? Nada confirmado ainda, tá? Até onde nós temos também informações, algumas federações, né, de farmácias entraram em contato com o governo do estado de São Paulo solicitando
alterações ali, tanto na quantidade de parcelas, né, para serem pagas, como também na data, né, para fazer a apropriação desses créditos, mas até onde nós temos informações, não houve resposta do governo sobre isso, tá? Então, por enquanto, se mantém o período ali, né, de apuração de janeiro para fazer a apropriação desses créditos e a geração, né, a recuperação desses valores aí, a apropriação desses créditos em 24 vezes. Se houverem alterações quanto a isso, acredito que a gente consiga detalhar, né, colocar informações relacionadas a isso também nas nossas redes sociais, então siga lá as redes da Alpha7, que se tiver alguma mudança, a gente souber, a gente coloca lá também. Alexandre, sobre o ICMS normal e ST, há algumas distribuidoras, como Santa Cruz, que destacam os dois valores na NFE. Na hora que gera o SPED fiscal para passar para a contabilidade, esse ICMS normal, destacado em um produto que é ST, não entra como crédito, certo? Pois na venda sai como ST. Isso, exato. Até o momento, né, você tinha esse modelo de uso ali das notas, né, com os medicamentos com ICMS-ST. E aí, realmente, tem esse cenário que ele falou, do valor de ICMS que está destacado lá na nota, ele acaba não entrando, porque o produto, ele tem essa cobrança de ICMS-ST, né, usando o ICMS-ST. Isso agora deve mudar, tá? A partir de janeiro ali, os seus fornecedores, muito provavelmente, né, se eles forem do estado de São Paulo, eles vão começar a encaminhar para vocês os produtos só com o valor do ICMS na nota fiscal. E aí sim, durante a entrada, você vai ter os créditos destacados e, por consequência, no arquivo SPED também. Eduarda, o vídeo vai estar gravado e salvo para assistir novamente? Vai estar gravado, a gente vai disponibilizar? Acredito que sim, né, Thiago? Sim, em todas as plataformas. Beleza. Wagner, haverá um relatório que eu poderei exportar para o Excel onde a conversão estará ok e o cálculo do crédito também estará ok? Tem auxiliar tributário pela Emendes. Eu não entendi se a pergunta dele é sobre o fim do ICMS-ST em São Paulo. Eu imagino que sim. Acredito. Se for sobre o fim do ICMS-ST em São Paulo, sim, você tem aquele relatório que eu mostrei, né? Você tem a possibilidade de fazer a exportação dele, tanto né, a parte mais visual ali do relatório, você consegue fazer a exportação ali em PDF, como um exemplo que você deu aí de Excel, né? O arquivo CSV você consegue fazer, por exemplo, um encaminhamento para a contabilidade, e a contabilidade usa esse arquivo CSV no Excel, pode utilizar ali no Excel, fazer importação, e eles conseguem ter acesso a todas as informações do relatório. Então, naquela tela de exportação que eu mostrei, é lá onde você consegue fazer a geração desse arquivo que pode ser importado ali para o Excel. Luiz Humberto Júnior. Existe no campo produto a aba revisado e integração fiscal. Quando coloco não, ele aparece itens que nunca foram revisados pela integração. Falei com o meu contador e ele pediu um relatório onde conste nome, código de barras, NCM para que ele veja as informações para arrumar. Mas não, aí cortou a pergunta, não tem mais. Imagino que ele está querendo uma lista com os produtos que não estão revisados. Eu acho que aí ele pode entrar em contato ali com o suporte, o pessoal pode apoiar ele na geração dessa lista. André Vani. A margem bruta irá compor o crédito na compra, custo e o débito na venda. Se isso não for considerado, a margem ficará superestimada. Não, no momento a gente não tem alterações ali para fazer alterações na composição do custo do produto, considerando o crédito e o débito do ICMS, tá? Tá previsto, né, da gente começar a fazer, da gente dar andamento, né, em alterações nessa rotina, né, do custo dos produtos, e provavelmente ali após a finalização dessas questões aí da reforma tributária, a gente volte, né, a atuar nessas melhorias aí. Então, está previsto, mas por enquanto não. Wagner Marcelo.
O bloco H, inventário, deve ser enviado em dezembro ou fevereiro, como de costume? Ele, segundo a legislação que a gente tem acesso, tá? Ele deve ser incluso no arquivo de janeiro, né? Referente à apuração de janeiro, né? Que normalmente o pessoal encaminha ali em fevereiro. Então, chega fevereiro, o pessoal gera o SPED de janeiro e coloca o bloco H lá. Só é interessante ele entrar em contato com a contabilidade antes, tá? Para falar sobre essa geração do crédito ali no bloco H, porque pode ser que eles queiram já encaminhar isso anteriormente. Não vou me lembrar exatamente da data limite ali para fazer a geração a informação desses créditos. Talvez a Cris se lembre. É assim, a data lá não tem especificado na portaria CRE nem na CAT que origina o arquivo. Mas a questão são 2 blocos H diferentes, tá? Um para essa exclusão do produto da ST e o outro bloco H que é do inventário anual que a gente é acostumado. E no arquivo SPED, ele pode ser gerado os 2 juntos, como pode haver só esse da exclusão do produto, da ST. Então, o ideal é entrar em contato com a contabilidade mesmo para ver como eles preferem, né, e quando eles gostariam dessa informação. Mas a partir do dia 1º de janeiro ali você já consegue fazer a geração do arquivo contendo esses dados, tá? Certo. Luiz Humberto, boa tarde. Tem algum relatório atualmente onde eu consigo ver o quanto pago de ICMS-ST através das notas de entrada? O valor atual, né, considerando o ICMS-ST, a gente tem um relatório de apuração ali do ICMS. Cris, você consegue me lembrar? Relatório de escrituração fiscal. Isso, relatório de escrituração fiscal. Estava só tentando lembrar o nome. Esse relatório, ele contém as informações ali das entradas que você faz, enfim, é basicamente uma visão através do relatório do que você vai informar no arquivo SPED ali, tá? Então tem esse relatório. Anônimo. Esse crédito é apenas em loja, lucro real e presumido e simples nacional? Esse crédito ele vai estar disponível para todo tipo de regime tributário, tá? Então, lucro real e presumido. Porém, no caso das lojas simples nacional, a obtenção do crédito ela é menor, tá? Então, tem ali todo um cálculo diferenciado por regime tributário. E no caso do regime simples nacional, como o Simples, né, a loja Simples Nacional, ela já tem uma cobrança que normalmente é menor ali dos impostos, a geração desse crédito também é menor. Então, a gente fez as alterações ali, né, fez a geração do relatório, já considerando todas essas particularidades aí do regime tributário Simples Nacional. Então, se você tem alguma loja simples, pode gerar também, vai ter um crédito lá, mas ele deve ser um valor menor. Luiz Antônio, aonde o Alfa vai buscar esta base para chegar ao total geral de base de cálculo ST? Este valor do total geral do estoque é baseado em custo médio ou custo da entrada? Esse relatório que eu comentei, ele é um relatório bastante complexo, tá? Essa informação, né, do estoque ali, do valor do produto, a gente fez, né, a geração do custo dele baseado, seguindo, né, a legislação, e se eu me lembro bem, a gente pega ali o custo da mercadoria na nota, né, Cris? Não sei se você vai se lembrar. Isso. Até estou mandando aqui no chat a portaria CAT, que ela já discrimina como que deve ser esse cálculo e de onde pegar os valores. Perfeito, Cris, obrigado. Já adiantando aqui, tá? É um cálculo bem complexo, pessoal, mas basicamente, né, a gente faz a obtenção desses dados, né, daqueles totais lá, das últimas notas de entrada do produto. Então, olhando no dia 31/12, né, se eu tenho 10 unidades do produto, eu vou começar a buscar as últimas notas de entrada desse produto. Então, eu pego a última nota de entrada, quantas entradas eu tive? Eu tive 8 unidades. Então, ainda não totalizou as 10 que eu tenho no meu estoque. Aí ele busca mais uma nota anterior. Assim, ele vai fazendo isso, né, até chegar no total que eu tenho em estoque.
e através dessas notas ele vai pegar ali o custo e, inclusive, também a base do ICMS-ST, que na pergunta também o pessoal citou aí. Então, tanto a base quanto o custo do produto, considerando ali as últimas notas de entrada. Sirleide, caso o estoque da loja esteja errado. Caso o estoque da loja esteja errado, provavelmente o cálculo realizado, né, por esse relatório, provavelmente não, com certeza, né, o cálculo realizado por esse relatório vai ter erros também. Então, se tiver o estoque muito maior, ele vai trazer um valor de crédito ali muito maior ali para obtenção, e o contrário também vai acontecer. Se você tiver o seu estoque muito abaixo do valor real, você vai ter uma obtenção do crédito menor do que deveria, né, do que poderia ter direito. Gicena, poderia explicar novamente sobre o caderno de ofertas, sobre os produtos que estão nessa categoria? Basicamente, por conta dessa mudança, né, que a gente vai ter na maneira como é cobrado o ICMS, se a gente pegar os medicamentos hoje, o custo do medicamento ele já contém, né, já está contemplado ali o valor do ICMS-ST. Então, a precificação, né, que é utilizada hoje nas lojas de São Paulo, já considera, né, a lucratividade já considera que não haverá a cobrança ali do ICMS na venda. E eu também não terei acesso a nenhum crédito sobre esses produtos. Agora, com essa mudança, né, a partir de janeiro ali de 2026, o produto ele provavelmente ele vai ter uma diminuição no custo dele. Ele vai ter uma mudancinha ali, porque o ICMS-ST ele não vai estar mais incluso o valor dele no custo do produto. E no momento da entrada você vai ter direito a um crédito, que vai poder ser utilizado posteriormente. Porém, na venda desse produto, então quando você fazer a venda do produto, você vai pagar o imposto ali. Agora, né, nesse momento da venda, vai ter essa cobrança, né, do imposto. Então, por conta disso, é interessante ali que o pessoal que utilize ali o caderno de oferta faça um ajuste ali no markup, o markdown, para que passe a considerar essas alíquotas do ICMS que eu vou ter de crédito, né, que normalmente ali para genérico é 12%, né, falando de forma bem resumida aqui, e para os outros produtos, né, que não são genéricos, ali costuma ser 18%, né, então a gente tem que passar a considerar essa alteração do crédito que eu vou ter ali no momento da compra do produto e do débito que eu vou ter na venda na hora de considerar o meu markup. Então, você pode fazer isso já agora, fazer, por exemplo, uma alteração ali no caderno de oferta e deixar um caderno de oferta com o preço, com o markup atualizado, para começar a ser ativado já no dia 1º. Você consegue deixar isso configurado e no dia 1º o sistema começa a utilizar ele. Certo. Dirceu José da Silva, sobre ICMS-ST, quem tem mais de uma loja, dá para tirar o relatório do escritório? Dá para tirar o relatório do escritório, só que o relatório ele é gerado por loja, tá? Por conta do que eu falei, a apuração do valor de crédito e a obtenção, né, a solicitação dessa apropriação do crédito é feito por loja. Então, o relatório, você pode tirar pelo escritório, só que você vai ter que tirar uma loja por vez, tá? Então, vai lá, seleciona a loja 1, gera o relatório, troca, seleciona a loja 2, gera o relatório, tá? E assim por diante. Sobre a transferência de produto entre as lojas, a partir de janeiro, muda alguma coisa? A transferência de produto, não. Continua normalmente. Se a gente considerar as entradas ali a alteração em São Paulo, né, do fim do ICMS-ST, basicamente os produtos, eles vão precisar, né, ter as configurações ali para garantir que a operação de transferência seja feita com ou sem a cobrança desse ICMS. Aí, sinceramente, eu não vou saber exatamente se há necessidade de cobrança do ICMS nessas operações, eu imagino que não, mas aí você pode consultar a sua contabilidade e fazer a configuração da transferência para que o produto saia com a CFOP e com a CST correta. Falando sobre as mudanças da reforma tributária, então falando do IBS, CBS, os campos novos ali, eles vão ter
os novos impostos eles vão ter classificações tributárias dependendo da operação. Então, lá no cadastro do produto, eu tenho a classificação tributária, aqueles códigos que eu mostrei para vocês, para uma venda. Para uma transferência, eu posso ter um código diferente. E a gente já desenvolveu uma tela para que o sistema faça essa troca automaticamente. Vocês só precisam configurar uma única vez qual que é o código para ser utilizado para a operação de transferência. Isso eu descrevo, né, eu entro em detalhes naquele outro webinar que a gente fez sobre a reforma. Rogério, temos integração com emendes. Dia 1/1 de 2026 está programado para atualizarem no Alpha 7. Eu sei que tem uma tarefa dessa integração e roda diariamente. A minha dúvida é, essa tarefa vai alterar no cadastro do produto automaticamente em massa ou teremos que solicitar para o suporte de vocês? Não, não precisa entrar em contato com o suporte. A tarefa, no dia 1º, o pessoal da Emendes vai liberar essa atualização e a tarefa agendada, ela consegue identificar que teve essa atualização no cadastro dos produtos e já faz a mudança para todos eles. Drogaria São João, sobre São Paulo, para drogarias que são Simples Nacional, vai haver ressarcimento do crédito também? Vai, como eu respondi agora há pouco. Tinha acabado de aceitar aqui sem querer. Poderia confirmar se os relatórios de levantamento do estoque para empresas do Simples Nacional serão os mesmos? Vimos que o Simples poderá compensar o ICMS na apuração diretamente no PGDA. Eu não vou saber falar essa sigla aqui, não. PGDAs em parcela única? O relatório, ele é o mesmo, tá? Para empresas Simples Nacional, você pode ir lá no mesmo caminho fazer a geração normalmente. A exportação e a alteração no SPED também é a mesma coisa, tá? Se vocês fazem a geração do SPED, né? No caso do Simples não é tão comum. Mas a questão do PGDA aí que você comentou, eu imagino que com a geração do relatório e a exportação do relatório através do CMV, você pode encaminhar para a contabilidade, para ele fazer ali toda a manipulação e levantamento dos valores necessários para fazer a informação, fazer o destaque dessa informação dos créditos. A questão de receber os valores, no caso do Simples Nacional, pode ser que os valores sejam recebidos, ao invés de ser recebido em 24 vezes, seja recebido em uma quantidade menor, né, em 1, 2 vezes ali já seja recebido o valor total. Porque, como eu comentei, no caso das lojas simples, o valor de crédito deve ser menor, então é possível que o governo faça o pagamento do valor cheio em uma parcela, 2 parcelas, acho que isso não está definido exatamente, mas é possível que seja pago em menos parcelas. Luciene, vocês teriam uma lista de quais seriam os itens que saem do ICMS-ST e as alterações IBS e CBS já podem ir fazendo as alterações no cadastro? Já podem ir fazendo as alterações do IBS e CBS no cadastro. O ideal é que assim que você receber aí a versão com esses novos campos, você já faça essas alterações para que no dia 1º esteja tudo certo já. Não precisa deixar para o dia 1º para fazer a alteração. Se você alterar antes disso, o sistema não vai iniciar as emissões já com essas informações. Então não precisa se preocupar, o sistema inteligente, vai saber que no dia 1º ele precisa obter essas informações lá do cadastro e só no dia 1º ele começa a pegar. Agora, com relação a quais produtos foram alterados, na legislação que a Cris mandou ali para a gente no chat, não sei se é a mesma, Cris, acho que tem uma outra portaria também, né, que detalha quais são os produtos, né? Ele não vai falar produto por produto, porque é uma quantidade muito grande, mas ele tem um detalhamento por NCM e CEST de quais são esses produtos. Isso. A relação está na CAT 68. Você tem o link aí, Cris? Tenho, eu estou pegando aqui. Beleza. A Cris vai mandar aí no chat, então, e aí você consegue ter acesso também a essa lista de NCMs e CEST que vão ser alterados. Pablo, no caso da nota 5929, eu não posso mais emitir, já que ela depende de vínculo. Porém, a 5949 eu ainda posso, já que se refere às outras saídas. Se meu cliente quiser a NFE, eu posso emitir como 5949? Tem como emitir a nota de convênio sem vincular as NFCs?
Então, aí entra aquele ponto que eu citei. É muito importante ele falar com a contabilidade sobre isso, tá? Porque tá muito claro que o governo está tentando acabar com esse tipo de emissão, né? De nota referenciada, tá? Você tem a possibilidade, né, em alguns casos, de fazer essa emissão com essa CFLP 5949, mas sem fazer ali algum tipo de vínculo ali com a NFCE, não saberia, por exemplo, se a empresa destinatária vai receber isso, né, e enfim, E se como isso... fica a questão do fisco também, Esse porque é o principal pode ponto. considerar como dupla Emissão, né? tributação. Exatamente. Então, esse é um ponto muito importante, que assim, a gente não aconselha fazer isso justamente por conta do que a Cris comentou. Você, teoricamente, está fazendo duas saídas ali do produto, né? Então, não é o ideal, tá? Júlio, no caso do bloqueio de NFC para a pessoa jurídica, temos várias empresas que vendemos mensal, ou seja, efetuar várias compras no mês e no fechamento emitido somente uma NFE com todos os CF vinculado. Teria como sistema unificar todas as vendas durante o mês e emitir somente uma única NFE? Então, eu imagino que ele esteja falando da NFE atualmente, né? Eu não sei se a gente consegue fazer essa configuração hoje, aí acho que a gente... Não é possível, Cris? Só um ponto. A NFE, ela é para cobrir a circulação da mercadoria. Isso. Então, a função principal dela é acompanhar a mercadoria. Uhum. Então, aí você acabaria perdendo essa função, né? Se fizesse essa unificação, né? De tudo. Então, não tem essa possibilidade por conta disso que a Cris comentou, e tem também esse detalhe aí, né, que em maio, provavelmente, essa nota, ela deixa de existir, tá? Ainda mais se a venda for para pessoa jurídica, né? Vai ter que emitir a nota na hora. Pablo, a nota de débito basicamente é um relatório com os valores, mas eu não consigo assinar ela digitalmente, certo? Eu vou ter que imprimir, digitalizar e mandar para eles. Ou tem como colocar uma assinatura digital? Eu não sei dizer se a gente consegue fazer uma assinatura digital. Eu acredito que não, tá? Essa alteração da nota de débito, ela foi liberada para um outro time aqui. Então, eu posso tentar confirmar isso, mas eu acredito que a gente não consiga realmente fazer uma assinatura digital para ela, não. Pablo, o que eu preciso fazer com o meu site? Eu só desligo ele após migrar? Eu preciso guardar o equipamento? Preciso vincular do site da Fazenda? Tem alguma orientação quanto a isso, Cris? Eu acredito que o SAT, você vai ter que guardar ele, pelo menos por algum tempo, mas, assim, na hora de desligar, eu acredito que já tem uma orientação quanto a isso, tá? Edilene, a mudança do sistema SAT é exclusivo para o segmento farmacêutico varejista? Não. Vai deixar de ser utilizado para todos os segmentos. Outra pergunta anônima. O Alfa terá alguma ferramenta que terá uma previsão de débito já com os créditos descontados desses tributos, considerando os produtos com isenção, com redutores, para que possamos entender, inclusive, o CMV real das vendas dos produtos? Pois isso Sim. irá diminuir o CMV dos relatórios de vendas. Sim, a gente tem a previsão, sim, de realizar algumas melhorias aqui em algumas ferramentas que a gente já tem hoje no sistema, justamente para passar a considerar esses valores, né, e a maneira de apuração de débito e crédito, para ajudar na visualização ali do CMV, enfim, ajudar na precificação e assim por diante. Então, tem sim a previsão da gente trabalhar numa melhoria disso, e assim que tiver disponível, né, como eu comentei, acredito que após essas alterações necessárias aí da reforma tributária, muito provavelmente a gente deve voltar o foco para essas alterações, e assim que tiver disponível, a gente pode notificar os clientes ali também através das redes sociais.
Eduarda, como serão vinculados os boletos na nota de débito? Durante durante a Fatura. durante a impressão da fatura ali, você já consegue fazer o vínculo de uma nota de débito a ela, né? Fazer a geração de uma nota de débito junto. Então, meio que fica as duas, a fatura e a nota de débito amarradas em conjunto ali. Você consegue fazer essa configuração e o sistema já faz o processo automaticamente depois. Tule Jéssica, a nota de débito não vai relacionar os produtos vendidos pelo crediário. De acordo com a imagem apresentada, ela é igual a um recibo que já emitimos normalmente. Isso, ela não tem ali todas as informações, por exemplo, de produtos, né? Mas ela fica vinculada ali à fatura, né? Ao crediário, para caso tenha necessidade ali de obter a obtenção de alguma informação. Calma aí que eu estou aprovando algumas ainda, tá? Tem bastante pergunta. No caso da NF, para os convênios, se não pode fazer pelo 5949, não tem como só mudar o código ou não vai ter mais emissão de nota nenhuma para convênios? O que a gente estava comentando, né? O governo ele está tentando acabar com esse tipo de emissão mesmo. Então, a ideia é que não seja mais utilizada nem o 5949, nem o 5929, que é bastante utilizado em vários estados também. Eles estão tentando realmente acabar com o uso desse tipo de nota de referência, né? A única exceção para emissão de nota referenciada, até está citado que está depois, Tiago, é a nota complementar. A complementar, o que ela é? Eu emiti a nota, faltou um valor de ICMS, eu emito uma nota complementar. Essa vai ser a única possibilidade a partir de maio. Só um detalhe, você está falando em relação à da Amanda, né? Isso. Legal. Essa vai ser a única possibilidade. Então, independente do CFLP utilizado na nota, a vinculação da NFCE numa NFE não vai ser possível. Só no caso de complementar, que daí é o tipo da nota, não é o CFLP. Acho que eu respondido, né? Wagner Marcelo, fizemos a migração para o Alphas há um mês. Isso impactará na geração do relatório de ICMS-ST para ICMS normal? Vai depender das informações que foram migradas, né, do sistema antigo que você usava pro banco de dados do Alpha, tá? Depende das notas de entrada, né? Exatamente. É importante, né, que tem essas notas fiscais de entrada do estoque que você tem no dia 31/12 ali, para a gente buscar essas informações que são usadas ali no relatório. Então, se você tiver essas informações de notas de entrada ali, é possível que você consiga gerar o relatório sem problemas. Bárbara, dá tempo de contratar o gestor tributário esse mês para conseguir automatizar as mudanças de 2026? Dá. Pega o telefone do comercial aí, Bárbara, liga e já contrata. Olá, a versão atual seria 3.95.6, eu acho que deve ser a versão que vai sair, né? A versão com as alterações da reforma tributária é a 3.98, tá? E as versões contendo as alterações ali do relatório do fim do ICMS-ST, a 3.95 já tem essas, 3.95.6 já tem essas informações, ou superiores, né? Toda vez que eu ativo os produtos, eles voltam para inativo. Será que dá tempo do gestor tributário atualizar? Aí é uma configuração, tá, ô Pablo?
que acaba inativando os seus produtos de forma automática. Tem como desabilitar essa configuração, tá bom? Ô, Pablo, o órgão público que aparece no cadastro de pessoa jurídica serve para quê? Essa informação de órgão público, ela vai ser utilizada principalmente ali com a reforma tributária. A gente fez a criação de um novo campo ali para quando eu tenho um órgão público, e o tipo de órgão público também vai ser necessário destacar, porque de acordo com esse tipo de órgão público, o sistema vai realizar ali o cálculo dos novos impostos de forma diferente, tá? Então, se o Pablo quiser saber mais detalhes sobre isso, lá naquele outro webinar eu entro mais nos detalhes ali sobre esses campos. Mas é basicamente para o sistema determinar a aplicação de alíquotas de impostos ali durante as emissões, tá? Camila, devido a essa nova legislação de vendas através de delivery, temos alguma atualização quanto à obrigatoriedade da inclusão do CPF no estado de São Paulo? Aí foge um pouquinho do assunto aqui, né? Pode. Eu tenho aqui, ó, só um minutinho que eu vou deixar no chat para o pessoal visualizar. Aqui, ó. Sobre isso, tá? Fugiu do assunto, mas eu vou deixar no chat aí, ó, rapidinho. Vou voltar aqui na minha lista, porque aí. Pablo, consigo ver alguma coisa sobre essas alterações desse webinar de hoje na plataforma EAD de vocês ou só no YouTube? Queria fazer meus colaboradores assistir. Sim, vai estar disponibilizado na nossa plataforma, tá? Droga top. Meu fornecedor sendo de São Paulo, mas minhas lojas não são. Estamos no MS. Muda algo em relação ao ICMS desses medicamentos para mim, comprando desse fornecedor? Provavelmente sim. Você saberia confirmar, Cris, ou teria que ter alguma informação a mais? A princípio, quando você faz a apropriação do crédito, ele só é possível se está destacado no documento fiscal. Se o fornecedor não destacar no documento fiscal, você tem que pedir uma nota complementar do ICMS. Não sei se consegui responder a pergunta, mas... O pessoal está com bastante dúvida aqui a respeito do estoque, tá, Kaique? O pessoal está perguntando a questão se o estoque tem que estar certo. Tem que estar certo, que eu já estou excluindo algumas perguntas, tá? Porque são bem repetitivas. Tá bom? Então, deixa bem claro, pessoal, que para apurar a questão do ICMS, o estoque tem que estar correto dia 31 do 12, tá, pessoal? Então, ajustem o estoque até o dia 31 do 12, tá? Porque o relatório, né, o cálculo do relatório, ele vai ser feito baseado no estoque desse dia, tá? Então, até dia 31 do 12 tem que estar tudo ok. Edmilson, na aba alteração de preço ao campo custo mais ST, para totalizar custo final do produto, essa aba não vai existir mais? Não, continua existindo normalmente. Não foi feita alteração nisso, até porque ele pode ainda receber outros produtos de outros estados, ou então que ainda sejam ST, entendeu? Porque a remoção do ICMS-ST, ela foi feita para medicamentos, né, nesse primeiro momento, e alguns outros produtos, mas ainda pode ser ali que tem alguns outros produtos que ele receba com ST. Então, continua lá, normalmente.
O Denis, e se eu mudei para o A7 há 2 meses atrás, como devo proceder? Aí, como a mesma coisa que eu comentei agora há pouco também para o outro cliente aqui, que passou a usar o A7 recentemente. Basicamente garantindo que você tenha as informações, principalmente de notas de entradas do sistema que você usava antes disso, muito provavelmente você vai conseguir fazer a geração do relatório sem problemas, tá? Então, tendo o estoque e as notas de entrada ali do sistema antigo, dá para gerar o relatório. Só um minutinho que eu estou organizando aqui, tá? Alexandre, tem uma distribuidora que ela não destaca esse MSST nem a base de cálculo desse MSST na NF. Isso significa que os produtos dessa nota não vão gerar crédito? O crédito a gente pega do relatório baseado nas notas fiscais. Então, se você recebeu essas notas sem esses valores, esse fornecedor deveria ter, obviamente, né, e o produto for ST, então ele deveria ter destacado esses valores nas notas, e isso pode acabar dando uma diferença no valor lá, sim. Se a nota não tem isso destacado, a gente não tem de onde buscar a base do ICMS-ST para calcular os valores. Então, essas notas desse fornecedor, aconselho você fazer algum ajuste, né, nessas notas, se possível, ou entrar em contato com o fornecedor para que seja possível fazer algum tipo de ajuste nessas notas aí. Pharmaguide. Qual será a porcentagem de imposto a ser pago na venda? Não tem como a gente definir isso, porque esse percentual ele varia, né, de produto para produto, tá? O que a gente pode falar são as alíquotas padrões, né, que são alíquotas que normalmente são utilizadas no estado de São Paulo. Para genérico costuma ser 12%, para outros produtos, né, outros medicamentos costuma ser 18%, mas isso não é uma regra válida para todos os produtos, muito menos para todas as vendas, tá? Então, o ideal é realmente ter um gestor tributário ali que vai fazer essa análise produto a produto para você e identificar qual a alíquota para cada produto, ou o apoio da contabilidade para fazer o preenchimento. Boa tarde. Sobre a necessidade de emissões de notas de devoluções e notas manuais, há alguma informação? Eu não tenho informações sobre isso, não sei de alguma mudança. O Cristiano ainda não conseguiu entender sobre o caderno de ofertas, porque é necessária a mudança de data. Não entendi a relação de débito e crédito também. Certo. A mudança da data, porque a partir do dia 1º, você vai começar a ter o débito do ICMS nas vendas. Então, pensa da seguinte maneira. A partir do dia 1º de janeiro, se você tiver ali o seu gestor tributário, né, configurado, ou se você fizer a alteração manual ali dos produtos, você vai começar a ter uma cobrança de imposto no momento da venda. Essa cobrança, hoje, para os medicamentos, ela não acontece. Então, você não paga o imposto do medicamento na venda. Você recebe o medicamento quando você compra, já com esse valor do imposto no custo dele, tá? Então, basicamente, o que vai ter de mudança hoje é isso. Antes você não tinha essa necessidade de pagar o imposto, porque o custo do produto já vinha com o imposto. Agora você vai ter que pagar posteriormente esse imposto. E a questão esse é o débito, né? A questão do crédito é que quando você recebe a mercadoria, hoje você também não recebe crédito nenhum, que é um valor que você vai utilizar para diminuir o valor de imposto que você paga, tá? Esse crédito. E agora você vai, a partir do dia 1º de janeiro, começar a receber esse crédito, tá? Então isso tem uma diferença direta no valor, no valor da mercadoria e na lucratividade que você tem nela. Então, por isso que a gente fala, por exemplo, de no dia 1º colocar ali no caderno de oferta uma precificação, um ajuste no markup. Por quê?
o produto ele vai começar a vir sem esse imposto destacado no custo dele. Só que quando você vender o produto, você vai ter a cobrança desse imposto. Então, é importante ter esses valores, né, considerados no markup para que a lucratividade do produto ela não tenha uma variação muito grande. Tá? Mais. É necessário para janeiro o PDV ser NFE? É necessário ser NFCE, né? A emissão de NFCE, ela vai passar a ser padrão ali no Brasil inteiro, por conta do fim ali do SAT e do MFE. Vamos lá. Luiz Antônio. Sobre a nota de débito não ter valor fiscal nenhum e todas as empresas que conversei não a utilizam. Conversei com o contador da empresa e essa nota de débito será dispensada para emissão. Eu acho que isso não foi nenhuma... Acho que não foi uma pergunta. Acho que ele falou que não tem, então, a necessidade. Referente ao SAT, a Gicena, né? Poderia reforçar quais orientações corretas após o desligamento? Tem uma empresa que irá falar com a contabilidade referente à nota de débito, pois ela não tem valor fiscal e gerou dúvidas. Como poderia orientá-lo de forma correta? Tá, vamos lá. Sobre o SAT, né? Já existe hoje algumas orientações, né, algumas legislações relacionadas ao desligamento do SAT. Então, a orientação nossa é seguir essa legislação. Não sei se a gente tem isso fácil aqui no momento, mas com certeza a contabilidade vai poder orientar com relação a isso, tá? Então, entre em contato com a contabilidade, pergunta para eles com relação ao desligamento, né? Após o desligamento do SAT, o que eu posso fazer? E a outra pergunta era sobre a nota de débito, né? Você lembra, Thiago? Isso. Pois ela não tem valor fiscal, né? Sim, realmente a nota de débito ela não tem valor fiscal, e aí acho que a orientação, né, que tinha citado ali na própria pergunta era falar com a contabilidade. Eu acho que assim, é o caminho no momento, falar realmente com a contabilidade para ver se eles entendem, né, se tem, por exemplo, alguma outra sugestão, né, de lidar com essa situação do fim da nota do CFLP 5929, né, da nota referenciada ali da NFCE, se eles têm alguma outra sugestão quanto a isso. Porém, como a gente não pode, né, fazer a emissão de um documento fiscal, a utilização da nota de débito, né, daquele relatório da nota de débito, é uma maneira de você ter essas informações destacadas e poder encaminhar isso para as empresas. Luiz Eduardo, boa tarde. As notas de devolução para fornecedores serão afetadas com a reforma tributária? Sim, as notas, todas as notas emitidas pela loja, né, elas vão passar a ter os novos impostos, né, ou deveriam, pelo menos, começar a destacar os novos impostos. O seu fornecedor, ele vai destacar também esses impostos, o IBS, o CBS, nas notas que eles enviam para vocês. Então, quando vocês fizerem a devolução, o sistema vai também fazer a devolução já destacando esses novos impostos aí. Então, sim, tem impacto. Elisete, hoje temos a opção de unificar as faturas e emitir uma única NFE e boleto. Com a reforma, teremos que mudar esse processo e passar a emitir a fatura, boleto e nota de débito para cada unidade? Eu não entendi muito bem a pergunta dela, assim, porque acho que não tem muita relação com a reforma tributária. Então, assim, imagino que não vai ter impacto nisso não, tá? É na questão das emissões das notas, né? Provavelmente elas unificam a fatura na matriz. Na nota de débito tem como você gerar um único valor, tá? Dá para continuar unificando, sim. Só a questão de emissão de nota fiscal que vai mudar. Essa questão a gente precisa ver como vai andar a apuração assistida em 2026. Porque pode ser que o fisco exija
que seja uma nota, um boleto, uma nota, um crédito, uma nota, um débito, entendeu? Então, tudo vai depender de como vai correr 2026. Wagner Marcelo. Como estamos com a Alfa há pouco tempo, há algum suporte que pode auxiliar sobre a verificação das informações para atender a virada do ICMS? Quer responder, Thiago? Só ter o gestor tributário que já auxilia bastante, né? Que ele vai fazer toda essa tratativa no cadastro, tá, Wagner? Não precisa nem do suporte para te auxiliar isso. Só selecionando aqui, tá? Uhum. Vou pegar aqui do anônimo. Com a nova reforma, será necessário analisar os fornecedores pelos créditos das notas fiscais. O Alfa 7 terá um relatório ou indicador para avaliar a eficiência fiscal. Será possível cadastrar o regime tributário do fornecedor para apoiar essa análise? Eu não entendi muito bem a primeira parte ali, que ele fala que será necessário analisar fornecedores pelos créditos, porque isso não tem necessariamente relação com a reforma tributária. Falando especificamente sobre os novos impostos, tá, da reforma tributária, a gente ainda não fez a inclusão de relatórios, porque esses impostos, eles, como eu comentei no começo, eles, nesse primeiro ano de 2026, eles vão ser só para teste, né? Eles não vão ter realmente um valor que vai ser cobrado da loja, não vai ser um valor que vai ser apurado e ter a necessidade da loja ter um pagamento depois, tá? Então, por enquanto, a gente ainda não disponibilizou os relatórios, mas com o andamento, né, da reforma tributária, a gente provavelmente deve começar a fazer alterações ali no sistema para disponibilizar relatórios ali relacionados ao IBS, ao CBS, tá? E acho que é basicamente isso, tá? Então, nesse primeiro momento, não tem relatório, porque não tem, essas informações são realmente para ter um caráter informativo, né, nesse primeiro momento aí de 2026. A partir de 2027, aí sim começa a ter um valor destacado ali, cobrado do imposto. O anônimo teve uma dúvida em relação a se ele comprar o produto antes de janeiro e devolver em janeiro, o sistema não vai puxar esses impostos na devolução, então? Não. A devolução, ela é feita de acordo com a nota de entrada, né? Então, eu imagino que nesse caso, aí, Cris, se você quiser me ajudar, mas eu imagino que nesse caso o correto seria destacar como foi feito na nota Como de foi entrada feito mesmo, na né? compra, isso. Então, se você devolver um produto que você comprou antes da conversão, né, esse produto na devolução ele vai ter ali o ICMS-ST também. Inclusive o crédito que foi gerado depois da contabilidade terá que estornar esse crédito, se caso já foi recolhido, né? Recolhido não, aproveitado. Porque assim, deixa eu só explicar, como a ST é recolhido anteriormente, e na virada a gente vai gerar o relatório, você vai aproveitar o crédito desse ICMS ST que foi recolhido anteriormente, na devolução você deve devolver a nota como veio, essa é a orientação do fisco, a nota deve ser devolvida como ela veio. Esse crédito que você gerou no relatório, ele também tem que ser retirado. Então, se você devolveu depois de gerado o relatório, aí vai ter que estornar esse crédito também. Aí é um trabalhinho para a contabilidade estornar o crédito na apuração. Escritório Neto. É correto orientar que somente empresas do regime normal precisam fazer o destaque dos impostos nas notas? As empresas do Simples Nacional só faz o
CMFO só faz o destaque na nota de devolução que no momento da compra possui o destaque. Sim, nesse primeiro momento, tá, a reforma tributária ela vai ser aplicada, né, nas emissões de saída ali e de entrada, para as lojas do lucro real presumido, né? Então, para as empresas, lucro real é presumido. Nesse primeiro momento, as lojas Simples Nacional não precisam fazer a inclusão desses impostos aí nas saídas, tá? Apenas nesse caso aí que ele citou, né, de uma devolução de um fornecedor que tenha destacado, aí sim, faz sentido. João Pedro, se fizermos a alteração em massa manualmente e eventualmente algum item estiver incorreto, a venda ocorrerá normalmente ou será informado na finalização e erro omitir a NFC? Então, João, antes, né, até pouco tempo atrás, a Cefaz ia bloquear a venda mesmo, tá? A Cefaz ia rejeitar a venda. Agora, a Cefaz não vai mais rejeitar, tá? Então, assim, a Cefaz ela vai permitir que seja feita a venda com alguma informação errada, ou até mesmo se o produto não tiver o IBS ou CBS, o IBS ou CBS preenchido ali, ela vai passar a venda, tá? Se você tiver interesse, se você achar importante e quiser fazer isso, no sistema a gente tem duas configurações, tá? Uma delas é para fazer a ativação, né, do destaque dos impostos nas vendas, né, e nas NFEs. Então, essa vai ser ativada automaticamente ali no dia 1º. E a gente tem uma outra configuração que é para fazer uma validação interna do sistema para garantir que as vendas tenham o CBS, o IBS preenchido, tá? Então, se você tiver interesse, né, falar, olha, eu quero garantir que todas as minhas vendas e todos os meus produtos estejam com os novos impostos preenchidos. Tem como fazer isso pelo sistema. Você pode entrar em contato ali, assim que você tiver atualizada a versão, pode entrar em contato com o nosso suporte, que o pessoal ativa essa configuração para você, e feita essa ativação, na própria venda, ou nas emissões de NFE, o sistema já vai identificar que está faltando informação no produto e vai te mostrar qual é. Aí é só entrar no cadastro e fazer o preenchimento. Os itens que chegarem via fornecedor a partir do dia 1 irão atualizar automaticamente pelo cadastro fiscal do fornecedor, como já acontece com os NCMs? Não, essas informações novas, né, do CBS e do IBS, a gente não automatizou o preenchimento através do cadastro ali da nota de entrada. E a última do Wagner. Consultei a quantidade de registros que foram importadas relativos à virada para o Alpha 7. Temos cerca de 1.000 notas importadas. Considera ainda as que virão até o final de dezembro. Estimamos que isso representa aproximadamente 75% da loja. O relatório da mudança do ICMS apontará divergências? Ele não vai apontar essas divergências, né? O que vai acontecer é que os produtos onde essas entradas não forem identificadas, eles não vão compor o relatório, né? Então, vai acabar que o relatório vai ter ali, não sei se a gente, se eu cheguei a demonstrar, mas ali no comecinho do relatório tem a quantidade de produtos afetados, tá? Então, essa quantidade de produtos provavelmente vai diminuir por conta disso, tá? Exato. Se não tiver a nota de entrada, não tem como o sistema identificar. Isso. O intuito do relatório ali é realmente fazer o levantamento das informações, né? Se eu tenho o produto cadastrado, mas não tem nenhuma informação de entrada para ele, não dá para automaticamente o sistema identificar aquilo como um erro, né? É isso, Kaique. Acabou as perguntas. Beleza, bastante coisa. Então, só agradecer, pessoal, todo mundo que participou aí, todo mundo que mandou os questionamentos, todo mundo que tirou as dúvidas aí com a gente. Como eu comentei, se tiverem ali mais dúvidas, né, relacionadas à reforma, dê uma olhada lá naquele outro webinar que a gente fez, tá?
Lá eu passo por outras telas, outras alterações ali que a gente vai ter no sistema. E acho que é isso, então. Só agradecer todo mundo aí novamente pela participação. Desejar uma boa tarde, um bom fim de tarde, um bom trabalho para todo mundo. Boa tarde a todos, pessoal. E uma boa virada ali no dia 1º de janeiro. Boa tarde. Vai dar tudo certo.